série de vídeos catequéticos Os Milagres de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, irmãos. Olá, amigos. Mais um domingo, mais um vídeo da série de vídeos catequéticos Os Milagres de Jesus. Hoje falaremos de 3 milagres de Nosso Senhor, trazendo para vocês um relato breve, mas conciso, né, a respeito desses 3 milagres de Nosso Senhor. E eu logo já começo falando do primeiro, que será o de hoje, né, que é a libertação do endemoniado. E leio de Marcos, capítulo 1, versículo 23 ao 28. Na sinagoga estava um homem possesso do espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Que tens tu que ver conosco, ó Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e dando um grande grito, saiu dele. Ficaram todos tão admirados que se interrogavam uns aos outros, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele manda com autoridade até aos espíritos imundos e obedece-lhe? Divulgou-se logo a sua fama por toda a Galileia. Na palavra de Deus, né, estava contido esse relato dessa expulsão deste demônio que Nosso Senhor fez. E a gente sabe, através das Escrituras, que Jesus expulsou muitos espíritos maus, né, muitos demônios de várias e várias pessoas. Né? Naquela época era muito, mas muito presente o demônio nas pessoas. Então, sabemos que Jesus transforma água em vinho, né? Ele cura enfermos e é muito bom na pescaria, né? A gente já falou disso também. Mas esse desafio que a gente relata aqui agora, né, na leitura do Evangelho de Marcos, ele é um pouco mais assustador, né? Pois, olha, eles estavam na sinagoga, né, que se entende sendo um lugar sagrado, um lugar de culto e adoração a Deus. Quando Jesus ali chegou, havia um homem endemoniado que estava lá, presente dentro do templo, né, dentro da sinagoga. E ele esbravejou contra Jesus. E as palavras que ele usou, né, que o demônio falou, que dizia conhecer e saber o propósito de Cristo. Olhos arregalados de todos os lados, né? E puderam ver quando, sem responder ao Espírito, Cristo, com apenas uma ordem, o mandou calar a boca e deixar aquele homem em paz. Né? E assim foi que aconteceu. Né? Então a gente percebe aqui que Satanás, né, que o mal, conhecia muito bem Nosso Senhor. Né? Por quê? Porque Jesus era aquele que sempre existiu. Né? O Verbo encarnado, o Filho de Deus, Deus feito homem. Né? Então, claro, o diabo conhecia, e muito bem. Bom, todos ficaram maravilhados, né, com aquilo, né, que aconteceu, que Jesus deu uma ordem e o demônio saiu daquele homem imediatamente. E ficaram perguntando-se entre si o que seria aquele ensino e qual seria essa autoridade. E eles reconheciam que Jesus ele era diferente, pois até espíritos maus e imundos, demônios, se sujeitavam às suas ordens. E a fama de Cristo começou a crescer e a se espalhar por toda a Galileia, né? Porque Jesus ensinava de uma maneira totalmente diferente, que eles nunca tinham visto, né? Era diferente dos profetas anteriores que eles conheciam, né? Diferente até de João Batista, né? Que foi o último dos profetas.
Jesus tinha uma maneira totalmente diferente de pregar, e Jesus, essa pregação dele vinha acompanhada de diversos e maravilhosos sinais, né? Como esse de hoje, né? desse relato de hoje, que foi, né, dar ordens ao demônio, né? Jesus, sim, fazia isso porque ele era Deus, ele é Deus, e ele tem o poder também sobre o mal, sim, né? E o mal obedece, sim, a nosso Senhor, né? Porque o mal não pode nada contra o Cristo, contra o Filho de Deus. E vamos então para o segundo milagre de hoje, que é a cura da sogra de Pedro. E o relato eu vou fazê-lo do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 38 ao 39. É bem curtinho. Saindo Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Ora, a sogra de Simão estava com febre muito alta. Pediram-lhe por ela. Ele, inclinando-se para ela, ordenou a febre. E a febre deixou-a. Ela, levantando-se logo, passou a servi-los. Né? Está na leitura da palavra de Deus, né? No Evangelho de Lucas. Bom, em nossa cultura, as pessoas costumam falar muito mal das sogras, né? É um grande pecado isso, né? Elas, na verdade, a sogra ela é a nossa segunda mãe, né? Ela é uma mãe também, né? Porque além de ser a mãe da esposa, ela passa a ser mãe do esposo, né? E como a própria Escritura fala, né, que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à mulher, e os dois não serão mais dois, mas apenas um. Então o familiar de um passa a ser o familiar do outro. Então a mãe de um passa a ser, sim, a mãe do outro. Não é à toa que os antigos, né, costumavam chamar a sogra de mãe, né? E era muito bonito e respeitoso isso. Pena que se perdeu em algumas famílias, né? Isso se perdeu. Muito bem. Muitos até consideram a sogra como uma maldita, né? E a raiz de todo o mal que assola o seu lar, né? Isso é um absurdo. O sexto milagre de Jesus nos mostra que Deus tem uma visão diferente desse assunto. Aliás, como tudo, né? Que nós temos uma visão torta, né? Deus tem outra visão sobre aquilo que nós vemos, né? Nós vemos uma coisa na penumbra e Deus vê na claridade, na luz. Bom, ao chegar na casa de Pedro, né, Simão, né, que depois passou a se chamar Pedro, né, Simão Pedro, Cristo percebe que sua sogra está doente, né, a sogra de Pedro está doente. Ele imediatamente segura em sua mão, na mão da sogra de Pedro, e a saúde da mulher é restaurada. Até na Escritura a gente vê que ela estava com febre, né, e Cristo ordena a febre para que a febre a abandone. E isso acontece imediatamente, né? Após a palavra de Jesus, aquela febre some, né? E a mulher é totalmente restaurada e ela passa a servir a Jesus e aqueles que ali estavam. É muito lindo isso, né? Muito profundo. Como é bom ter Jesus como agente atuante em nossas famílias. Ele transforma as realidades perdidas em solos frutíferos, perspectivas de destruição em bênção. Como é bom ter Cristo Jesus por perto. Foi o que aconteceu ali na casa de Pedro. Jesus estava ali e a sogra dele foi curada. E imediatamente ela passou a trabalhar para o Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser curados por Cristo dos nossos males. E sendo curado, passar a servi-lo imediatamente. Então nós estamos fazendo hoje o nosso quarto encontro, né? Nosso quarto vídeo catequético, e agora nós vamos falar do terceiro milagre de hoje, e eu vou trazer da leitura da palavra de Deus, da Bíblia, do Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versículo 2 ao 4. Versículo 2 ao 4. Eis que, aproximando-se um leproso, se prostrou dizendo: Senhor, se queres, podes limpar-me.
Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, sê limpo. E logo ficou limpo da sua lepra. Jesus disse-lhe: vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou em testemunho da tua cura. Então, gente, a gente vê aqui hoje a cura do leproso, né? Muitos leprosos na época de Cristo, né? Existiam milhares e milhares de pessoas com essa doença, né? Como muitas outras doenças. Aquele período lá da época de Cristo, as pessoas adoeciam muito, ficavam muito doentes, não tinha a medicina, não tinha as curas que nós temos hoje em dia, né? E assim, a perspectiva de vida das pessoas era de, no máximo, 40 anos, né? Uma pessoa de 50 anos já era considerada um velho, né? Porque não chegavam a essa idade, era muito difícil, né? Se não morria de forma violenta, morria de doenças, né? Era muito comum. E a lepra era muito comum e tinha muitos leprosos. E o leproso, ele era totalmente deixado à margem, né? Ele era deixado de lado, ele era como se fosse um pecador, que ninguém podia tocar nele, chegar perto, ele tinha que se afastar de todo mundo, da família, enfim, era um rejeitado, né? A gente tem hoje em dia também situações desta forma, né? E no mundo de hoje ainda persiste já em pleno século XXI uma grande gama de rejeitados no nosso mundo, né? Então, falaremos dessa cura que Jesus fez. O leproso que se aproxima de Cristo na rua não podia estar ali, como eu disse, né? Eles eram rejeitados. Pela lei de purificação judaica, ele devia estar em quarentena, em alguma cidade ou colônia longe dali. Então haviam cidades que só abrigavam leprosos, haviam colônias só de leprosos, geralmente no deserto, em cavernas, em buracos, em locais inóspitos, era onde eram lançados essas pessoas com essa doença. O fato é que ele havia ouvido falar dos milagres de Cristo, né, que a gente já ouviu, né, que logo no nosso primeiro milagre de hoje, que a fama de Jesus estava se espalhando, né, por toda a Galileia. Então, claro, ele ouviu falar desses milagres que Jesus fazia, desses sinais, e isso fica bem claro, né, nas palavras que ele diz. Contudo, há uma insegurança em seu coração. Ele não tem certeza se Jesus quer curá-lo. Por quê? Como eu disse, né, a rejeição que a pessoa sentia ao ter aquela doença, da sociedade, da própria família, dos amigos, era enorme, né? Então, ele tinha dúvida, sim, se Jesus queria curá-lo, né? Porque a lei judaica era muito rigorosa nesse ponto. Bom, mas em seguida, Cristo contraria tudo e a todos e toca no leproso. Depois disso, fala para ele: quero sim, né? Seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, né? Então a lepra era para eles uma coisa que os deixava impuros. Por isso que Jesus disse: sim, seja purificado. Assim acontece também conosco, né? Sabemos que Deus é poderoso, sabemos que Ele pode nos ajudar, sabemos que Ele tem o poder de nos curar, que Ele pode nos restaurar em mais diversas áreas da nossa vida, mas o que nos intriga é saber se Ele realmente quer, né? E a resposta é sim, Ele quer, né? Tenhamos a certeza que Ele vai nos surpreender, mas nós temos que pedir a Ele, né? Senhor, se Tu queres, podes me curar, Tu podes me perdoar, Tu podes me transformar, podes fazer a minha vida de pecado ser uma vida de bênçãos, Tu podes me purificar da minha lepra, do meu pecado, do meu erro, da minha vida sem sentido. Jesus, Ele não apenas fala, mas Ele toca. E Ele pode tocar em nós, sim, e transformar a nossa vida, como Ele transformou a vida dessas pessoas. E não nos esquecemos, depois da cura, devemos servir ao Mestre, aquele que nos cura todos os dias. E que nosso Senhor esteja sempre junto conosco e aguardem. Estaremos sempre trazendo aqui, até o final da série, né, serão ainda mais 11 vídeos, né, que estaremos trazendo aí todo domingo,
com os milagres de Jesus. E que a bênção de Deus desça sobre todos nós, sobre nossa família, né, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos projetos e sobre a nossa igreja e sobre a nossa comunidade. Que Deus Pai Todo-Poderoso esteja sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.